Queria que você comentasse aí a estratégia que você usou hoje para vencer o Vasco. O mandante era o adversário, mas o Palmeiras, que parecia estar em casa até pela posse de bola que teve. E também a situação do Vitor Roque, a gente viu ele parece que extravasando ali, que desencantou, né? Depois ele falou, atacante vivo. Você já falou da importância dele, não só nos gols, mas isso passa uma confiança para um jogador como esse, que é muito importante aí para o Palmeiras? Olha, eu vou ter que falar, para falar do Vitor Roque, tenho que falar do Giai. Uma das funções do treinador é ajudar os jogadores a evoluir, e mesmo em momentos difíceis na sua travessia, o treinador tem que estar lá para ensinar, para deixá-los de fora, mas ao mesmo tempo para lhes dar carinho. E se é verdade que muitos dos torcedores do Palmeiras amam o Palmeiras e adoram o Palmeiras, outros não têm paciência nenhuma. Não têm paciência. E eu quero dizer que uma das coisas que este clube tem e que este treinador adora neste clube é a paciência, porque nós acreditamos no processo. Ainda agora estamos a trocar o gramado. Falar em gramado, este estádio é belíssimo, mas isto é uma pista cheia de buracos. Isto é uma pista cheia de buracos. É difícil o carro aqui travar nas curvas, é difícil o carro aqui atingir a velocidade máxima. É difícil, apesar de um estádio belíssimo, mas a pista é cheia de buracos. E como eu te estava a dizer, nós estamos a trocar o gramado no CT e tudo tem um processo. Temos que remover a grama velha toda, temos que meter areia, temos que esperar, temos que meter as sementes, temos que esperar para regar. Ela agora está a começar a crescer, é preciso cortar, é preciso ter paciência até ela começar a engrossar para ficar forte, para depois nós podermos entrar em cima e poder pisar à vontade, que ela não vai morrer. Isto acontece com todos os jogadores e sobretudo os mais jovens. E a expectativa é, pois, mas o Vitor Roque custou não sei quanto, ele tem que chegar aqui. Não, ele é um moleque espetacular, é um miúdo humilde, é um miúdo que trabalha, é um miúdo que deu um passo atrás para no futuro dar 3 passos à frente. Vocês viram como é que o grupo festejou o gol dele? Isto é reconhecimento do trabalho coletivo, mas é preciso ter paciência, e mais de paciência, que é o que eu tenho, acho que eu tenho, pelo menos que os meus jogadores têm, às vezes que as minhas filhas não têm, é carinho para lhes dar nos momentos que eles erram. Eu se calhar que as minhas filhas sou bem, não é que costuma-se a dizer, em casa de ferreiro, espeto de pau, não é? Eu às vezes sou demasiado duro com as minhas filhas e que se calhar com os meus jogadores dou-lhe carinho. Como elas são minhas filhas, eu quero a excelência, e às vezes para chegar à excelência é preciso cobrar, é preciso exigir. Mas estes jogadores jovens como o Giai, o Vitor Roque, o Lopes, que fez uma partida, entrou muito bem, e ele só não faz o golo, mas eu ainda vou ver, porque a bola está sempre a saltar, eu ainda tenho que ver, mas é preciso ter essa paciência. E o Vitor Roque é isso, é calma, paciência. É um moleque que ainda vai ter pela frente 10, 15 anos, ainda nos vai ajudar muito. Entendo a cobrança de uma parte, então é preciso que ele entenda isso. O clube acredita nele muito. Foi uma contratação, já vou dizer, não foi minha, foi da Presidente. Eu disse, Presidente, para essas contratações não me pergunte, vá lá e traga. Depois nós fazemos aqui o resto. Ajudamos, educamos, ensinamos. Como foi com o Giai, vocês estão a ver o Giai, mas é fácil, é preciso ter paciência. Se eu faço o que uma boa parte da torcida manda, nós todas as semanas temos que mandar 20 jogadores embora, e às vezes o treinador também, e ir buscar outros treinadores. Não, calma, paciência, que é coisa que hoje em dia nós não temos muito. Quando falo nós, não temos muito, mas nós aqui no Palmeiras temos essa paciência, mas é sempre muito bom porque dá acima de tudo confiança. Quando você trabalha, treina, prepara-se e o golo não vem, pode criar uma ansiedade extra neste miúdo. O resto está tudo lá, vai aparecer no tempo de Deus, no tempo certo, continua com um processo certinho. E, portanto, ficamos felizes por ele, ficamos mais felizes ainda porque ajudou o Palmeiras num jogo, como eu disse, onde na primeira parte faltou mais velocidade, mais dinâmica, mais primor técnico, mas muito sinceramente, não é para dar uma justificação, mas com uma pista destas, a corrida não vai ser muito
muito dinâmica, fluida, com velocidade, não vai. Mas pronto, no final fica uma partida muito bem conseguida. A estratégia não foi muito diferente da que nós fizemos no último jogo, embora o adversário tenha mudou. Nós não estávamos à espera no início que o nosso adversário viesse num 4-4-2 losango, mas rapidamente nós nos conseguimos adaptar e, muito sinceramente, tendo em conta aquilo que foi o jogo total, eu acho que a vitória nos assenta bem. Estes 3 pontos, na minha opinião, são justos. Boa noite, Abel. O Palmeiras, no momento, é líder do Campeonato Brasileiro e líder geral da Libertadores. Você acha que hoje o Palmeiras é o melhor futebol do Brasil e você acha que o Palmeiras tem condição de brigar pelas 2 principais competições esse ano? Olha, eu, para te ser muito sincero, eu não gosto de dar muita moral à nossa equipa. Como eu te disse, em minha casa é igual. Se calhar podia ser mais, elogiar mais, mas eu sei que às vezes os elogios, já falei nisso, nos massageia o ego, né? E depois deixámos de estudar, porque tirei uma excelente nota no último teste, agora já não é preciso estudar mais. Até o meu pai disse que és muito boa, espetacular, grande nota, ei, vamos celebrar. Mas isto continua, para a próxima semana há outro exame, e aqui é 3 em 3 dias. Portanto, o que eu posso garantir e dizer, gosto muito de ver a nossa equipa competitiva, gosto muito de ver a nossa equipa trocando 1, 2, 3, 4 jogadores. Nós estamos lá, gosto muito de ver os meus jogadores a celebrar, e sobretudo aqueles. É difícil para mim deixar o Veiga fora, o Maurício fora, o Murilo fora. São difíceis, mas vocês veem, o Alai entra, a dinâmica que este miúdo nos dá à equipa, uma máquina, não é? E nós temos que tentar ser o mais coerentes possível. A equipa estava a pedir outro tipo de características que se calhar não o Veiga neste momento ou o Maurício, e se calhar fechar um bocadinho aquele corredor direito com o Alá, porque o nosso adversário estava a espetar muito os laterais. Portanto, ainda está muito no início, não sei. Eu nem olho muito para a classificação, queremos somar pontos. Hoje somamos mais 3. Eu gostava mesmo, esse é o nosso objetivo, quando chegares lá a dezembro, 20 e qualquer coisa de dezembro, e estar em primeiro, aí eu ia ficar contente. Agora, pouco importa, é importante estar lá em cima, primeiro, segundo, terceiro, quarto, andar ali no G4, G5, próximos dos outros. Vamos perder, vamos ganhar, mas é importante chegar àqueles últimos 10 metros, que são os últimos 10 jogos, estar ali na disputa. Se conseguirmos fazer isso, vamos disputar até ao fim, como fizemos nos últimos anos. Em relação ao Libertadores, é um grupo difícil, mas as coisas às vezes correm bem, outras vezes correm mal, como te disse. Em casa com o Bahia foi um resultado que nós não estávamos à espera, mas o futebol brasileiro é mesmo isto. O Brasileirão é super competitivo, todos os jogos são difíceis, mas é importante sempre somar pontos, porque é uma prova de regularidade. Na Libertadores estamos na fase de grupos, queremos fazer a melhor classificação possível para depois passar à próxima fase. Esse é o nosso objetivo. Boa noite, Abel. Matheus Arantes do Portal Metrópolis. A minha pergunta foge um pouquinho do jogo. Recentemente você disse que os mesmos que criticaram no começo da temporada são os que vão elogiar agora. E hoje você também citou a falta de paciência da torcida. Eu queria uma reflexão para você. O imediatismo é um dos grandes problemas do futebol brasileiro? Não é um dos problemas do futebol brasileiro, é um dos problemas do mundo, é global. Hoje queremos tudo para ontem. Você consegue estar a ver um vídeo de 5 minutos? Consegue? Mas você vê que os vídeos são todos feitos no TikTok de 30 segundos, 20 segundos, que é para a malta estar sempre. Essa paciência. E eu quando falo na paciência, e deixa-me só corrigir, eu não falo só para os torcedores do Palmeiras. Eu falo de uma forma geral. Nós temos pouca paciência. Vivemos num momento que temos pouca paciência. Não tenho paciência. Por isso é que os vídeos são de 20 segundos. É por um motivo. Ninguém está disposto a estar ali 30 minutos, 40 minutos a ver Ninguém quer. Mas o problema é que o processo de crescimento, da formação de um jogador, de um homem, de um bebê, tem tempo. A maturidade, é preciso tempo. E nós... Hoje em dia, isto é global, não é de futebol brasileiro. Temos pouca paciência. Como é que é? Ganha, não ganha, troca. Mas não é só de futebol brasileiro. Estou a ver, por exemplo, em Inglaterra, onde a média dos treinadores 4, 5, 6, 7, 8 anos. Agora é raríssimo. Vocês têm o Guardiola,
O Klopp, que nem ele próprio aguentou, chegou aos 6 ou 7 anos e disse: chega para mim, não quero mais, quero ir jogar pádel e desfrutar da vida com os meus netos e com a minha família. Mas está assim, não é só no futebol brasileiro, a paciência é algo que nós estamos com pouca. Portanto, eu não falo só dos torcedores. Joga mal, blopa, espinho, critico. Critica você, critica ele, critica o outro. Calma, nós não somos perfeitos. Somos jogadores que são homens, que acertam e erram e que hoje em dia nós damos pouca margem a gente se permitir errar. Temos que nos permitir, eu disse aos jogadores: porque é que vocês no treino jogam, treinam, não querem saber, falham e no jogo não se permitem? Errei, o Lopes falhou este gol, e agora? Qual é o problema? O Neymar nunca falhou, o Ronaldo nunca falhou. Falham, vão falhar, nós temos que nos permitir para não sermos nós próprios os primeiros sabotadores de nós mesmos, porque são os outros são os outros. Agora, eu não posso ser o primeiro sabotador de mim mesmo, mas estavas a falar da paciência, eu não falo só, não é um problema de futebol brasileiro, é um problema global, passa deste continente para o outro, é a falta de paciência para tudo, não temos paciência para nada, temos pouca paciência para os outros, não queremos ouvir ninguém, olhamos muito daqui para ali, e no futebol não pode ser, porque isto é um grupo, somos todos tentamos que todos sejamos um, e portanto, mais de tudo, fico feliz por aquelas imagens que vocês viram, de termos um pouquinho de paciência. O Roque sabia que ia fazer golo no momento certo e o apoio dos colegas é fundamental, porque nós sabemos o quanto nós dedicamos e quanto nos esforçamos, e às vezes vamos perder, como aconteceu contra a Bahia, e temos que seguir em frente, não há outra forma. Está bem? Abel, tudo bem? Mel Caroline do Correio Brasiliense. O Estevão, ele participa da maioria das jogadas que resultam em gol do Palmeiras. Visando uma saída dele, é notável uma movimentação do ataque mais diversificada. Uma hora, 2 atacantes por dentro, outra hora, 2 atacantes por fora, jogando aberto, infiltrado. Isso já seria uma projeção do Palmeiras com o Vitor Roque e Paulinho? Não me faça essa pergunta. Eu não quero pensar nisso. Imaginem que era com uma pista top. Imaginem com a pista do Nou Camp. Vocês viram o jogo entre o Inter de Milão com o Barcelona? Imaginem numa pista daquelas. Aquele tapete. Não é? Imaginem. Conseguem imaginar? Se tiverem todos tiverem um bocadinho de paciência, não é? O treinador para onde ele for, a equipa para onde ele for. Mas eu não vou continuar, porque senão ele vai ficar com o ego ainda mais inchado e eu não quero. Mas também não quero muito pensar nisso. Quando chegar a altura dele ir embora, acho que é um prémio para todos nós que estamos aqui, para o treinador, para o staff, para a direção, para a formação do Palmeiras. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, nem vai ser o último. Eu não prometo que no final vou fazer a minha seleção no dia que eu me for embora, dos jogadores que nós ajudamos aqui a ver se eu consigo fazer uma equipa com estes jogadores todos que nós em conjunto vendemos, mas não quero muito pensar nisso. Quando chegar a esse problema eu vou resolvê-lo como eu e todo o staff, como sempre fizemos. Vamos, como eu disse, desfrutar, mesmo com uma pista cheia de buracos, desfrutar de tudo o que ele faz. Está bem? Muito boa noite, professor Abel. Juan Costa, Agência de Notícias CEUB. O senhor afirmou que precisa do carinho e o trato com o jogador. Vamos falar do Veiga, ele que está retornando de contusão. A gente sabe que o Veiga, antes mesmo da contusão, não vinha apresentando um bom futebol, mas eu queria que você falasse do mental, do psicológico do jogador, o dia a dia com os companheiros, e se me permite uma segunda pergunta, você atua muitas vezes com um sistema com 3 zagueiros. Seria possível um meio de campo mais criativo, com Veiga e Felipe Anderson ou Maurício? Obrigado. Pode, claro que pode. Quando o jogo pedir isso, é isso que eu vou fazer. Se temos que ir atrás do resultado, é isso que nós costumamos fazer, não tem problema. Eu costumo muito, e os jogadores sabem disso, ir ao encontro do que o jogo está a pedir. Se tu estás por cima, se estás a controlar o jogo, está 1-0, 2-0, 3-0, não tenho necessidade de bloquear os caminhos do nosso adversário e jogar mais porque é o adversário que está a arriscar. Porque é que eu hei de estar-me a expor quando o adversário está a arriscar tudo? Acho que devemos controlar, ainda hoje nós não fizemos o segundo e o terceiro, porque não deu, e nós temos que
que aceitar isso. Portanto, claro que sim, claro que pode jogar com meio campo como estás, e já o fizemos, jogar com, por exemplo, um Emiliano e um Veiga, porque não? Jogar com um Emiliano, um Aníbal e um Maurício, não tem problema absolutamente nenhum com isso. Em relação ao Veiga, eu quero vos dizer o seguinte: o Veiga talvez nos últimos, tirando o ano passado, nos últimos 4 anos tenha sido o jogador mais regular do futebol brasileiro, se não um dos melhores jogadores de futebol brasileiro nos últimos anos. Basta ver os números dele. Só que o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. São 8 anos aqui no Palmeiras. No início foi duro para ele. Eu vi gente a queimar, quando cheguei aqui vi gente a queimar a camisola dele, camiseta, queimar. Quando eu cheguei a novembro de 2020, em 21 ou 22 ele foi à seleção, meia dúzia de vezes. O ano passado, ou há 2 anos, era o jogador, o meia com mais golos no mundo. E como eu disse, o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. E não há problema nenhum o Veiga ficar no banco e ficar de fora, e quando jogar nos voltar a ajudar. Como eu te disse, fazer o que ele fez nos últimos 4, 5 anos, diga-me um jogador, que tenha conseguido estar aqui no Brasil ao nível do rendimento e da performance, assistências e golos, como ele nos últimos 4 anos. Não tem, não vai encontrar desafios a isso, digam-me. Portanto, o futebol não dá tréguas. E talvez esta paragem tenha sido boa para ele. Imaginem um treinador como eu, a sorte que é de poder ter o Veiga no banco. A sorte que eu tenho de poder ter o Veiga no banco. Portanto, ele ajuda de muitas maneiras. Ele é um capitão invisível. Eu já lhe meti a braçadeira 2 ou 3 vezes. Talvez ele seja dos jogadores dentro do clube, e eu acho que o Lopes já falou nisso, vocês já viram o Lopes, que mais ajuda aos nossos jogadores a entenderem o que é o Palmeiras, o que é a torcida do Palmeiras, a exigência do Palmeiras, o ser profissional. Talvez dos jogadores que mais ajuda todos os outros jogadores mais novos à integração, à adaptação dos que chegam. Talvez ele seja o jogador que mais ajuda os outros em prol daquilo que é os objetivos coletivos do Palmeiras. E eu, particularmente, valorizo muito isso, e por isso é que nunca o deixamos sair, mesmo vindo ofertas de fora. E mesmo ele dizendo, mas eu estou aqui no banco. Mesmo estando no banco, o clube reconhece toda esse trabalho que é invisível. E já para não falar como jogador, porque eu não vou falar, vocês conhecem-no tão bem como eu, e nós não somos obrigados, ninguém é obrigado a estar sempre a top, porque ninguém consegue estar sempre a dar a nota 10. E nós, como eu disse ao teu colega, às vezes temos que nos permitir, e é permitido o jogador passar momentos em que as coisas não estão a sair, e nós, como comissão e clube, ajudá-lo naquilo que for preciso, para que o mais rápido possível ele volte àquilo que ele sempre foi e vai ser, e nos vai ajudar seguramente. Está bem? Obrigado, Abel. Obrigado a todos. Uma boa noite.